Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jonas, sou professor de História do cursinho CPV. Estou aqui para falar com vocês de alguns pontos do vestibular de Ciências Humanas, mais especificamente de História, das provas da FGV e do INSPER. Então só para vocês entenderem mais ou menos como funcionam as coisas. Então a prova de História está dentro dos blocos de Ciências Humanas. No caso do INSPER, não tem um número definido de questões que podem aparecer de História, algumas questões são interdisciplinares. No caso da prova da GV, essa prova de História ela tem apresentado nos últimos 4 exames 6 questões, que não normalmente são divididos exatamente em História Geral, Brasil e América. Essas 6 questões podem ser equilibradas, 3 de História do Brasil, 3 de Geral, podem aparecer 3 de Geral, 2 de Brasil e 1 de América. Normalmente não existe uma definição exata de como esses temas estão distribuídos, tá? Mas são 6 questões de História que aparecem no vestibular da FGV e que estão divididos, o que a gente chama de História Geral, basicamente História da Europa, História do Brasil, que é um dos meus focos aqui no cursinho do CPV, e História da América. Cai menos, mas cai, Normalmente quando cai, às vezes pega os alunos despreparados, porque não dão muita atenção para esse tema. Mas sempre importante também ter algum conhecimento, História da América, colonização espanhola, os países da nossa vizinhança, os regimes militares que foram experimentados na nossa vizinhança, no mesmo contexto em que o Brasil experimentou um regime militar, tá? Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, em História Geral, por exemplo, o tema mais recorrente foi o tema da Guerra Fria, o que mais apareceu na prova de História Geral. Agora, no caso de História do Brasil, o que mais apareceu nos últimos vestibulares foi o tema da ditadura militar. Tá? Então, diferentes contextos do período ditatorial no Brasil, entre 64 e 85, foi o que mais apareceu nos últimos exames. Mas é isso, é um levantamento, não é uma regra que vai aparecer no vestibular de vocês. Agora, falando uma dica aqui da prova da GV de História, ela explora efemérides, que são aquelas datas que fazem aniversário, que completam um aniversário redondo, datas comemorativas no ano da aplicação do vestibular. Por exemplo, 2024 a gente tem algumas efemérides importantes. 30 anos do Plano Real, aqui no Brasil, plano de estabilização da inflação em 1994, 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, que pôs fim à ditadura salazarista, e 60 anos do golpe civil-militar de 64 aqui no Brasil. Só lembrando, como ditadura militar é um tema recorrente, essa efeméride ela pode ser explorada na prova de vocês. Tá? Então fiquem atentos a essas datas que fazem aniversário, você que vai prestar o vestibular da GV. Falando um pouco sobre a estrutura da prova, quando a gente olha, por exemplo, o vestibular da GV, o que a gente observa de forma mais recorrente? Os textos que aparecem, eles devem ser contextualizados, mas eles exploram também conhecimentos específicos. Então, normalmente, na prova da GV, as questões não são só de interpretação de texto. Vocês têm que trazer uma bagagem, vocês têm que trazer referência, você tem que trazer um conhecimento específico, que é um pouco diferente da prova do INSPER, que também exige uma bagagem, referências, até para que você seja capaz de interpretar os textos. Mas, por ser uma prova baseada na matriz do Enem, é uma prova mais interpretativa, tá? Que você tem que estar mais atento aos detalhes ali para marcar uma alternativa que dialoga com o texto apresentado pela questão. Então vejam, são 2 vestibulares diferentes. Evidentemente, quem se prepara para uma prova da GV está preparado para uma prova do INSPER, tá certo? Já que você também, aqui no cursinho CPV a gente trabalha essa preparação específica, a gente prepara as referências, até para que vocês sejam capazes de interpretarem os textos, mas sabendo que são 2 provas diferentes. Eu queria comentar também, rapidamente, sobre a prova da GV de Direito, que apresenta uma prova discursiva, que é um pouco diferente, por exemplo, do que os alunos que vão prestar administração pública, economia, eles não vão ter pela frente uma questão, ou melhor, uma prova discursiva, uma prova que você tem que escrever respostas de história. Tá? E aí, rapidamente, sobre o vestibular de Direito da GV, vejam, existe um foco que é em história contemporânea, então eles cobram muitos temas que abordam o século XX.
né? Seja no Brasil, a história republicana do Brasil no século XX, ou seja em história geral, né? Abordando temas do entre guerras, né? As guerras mundiais, Guerra Fria é um tema que aparece bastante, e o que eu pude perceber, tem aparecido também uma abordagem conceitual, né? Vocês têm que dominar certos conceitos. Então, por exemplo, em um dos últimos vestibulares apareceu uma questão que pedia para que vocês explicassem o que era a cultura helenística, um tema recorrente de Grécia, né? No caso de História do Brasil, uma questão que apareceu nos últimos vestibulares era uma que pedia para que você diferenciasse, né, o que era o escravismo e o que era a escravidão, tá? Então, só para vocês entenderem, o escravismo é a prática disseminada da escravidão, quando um sistema se estrutura com base na escravidão. E a escravidão é o ato de escravizar alguém, tornar alguém escravo, tornar alguém cativo, tá certo? Então, como a escravidão é a prática de escravizar, né, que várias culturas praticaram na história mundial, o escravismo é quando um sistema se estrutura na escravidão. Então, tem lugares em que existe escravidão, mas não existe escravismo. De modo que não existe escravismo sem escravidão, tá? São temas um pouquinho complicados, às vezes numa prova escrita isso pode dificultar. Lembra de fazer respostas completas, respostas contextualizadas com o enunciado, que isso eles cobram bastante também na hora da correção, beleza? Agora, lembra de uma coisa, hein? Tanto na prova da GV quanto na prova do INSPER, ciências humanas, que engloba aí história, geografia, atualidades, são temas que podem ajudar vocês bastante a obterem uma nota bastante positiva, que vai garantir a aprovação de vocês, tá? É uma prova que tem um peso um pouquinho menor, né, do que, por exemplo, as provas de ciências exatas, principalmente matemática e até redação, mas são temas muito importantes para que vocês garantam a aprovação de vocês, beleza? Então, eu fico por aqui, desejo a vocês um ótimo vestibular, que vocês façam uma excelente prova e conquistem a tão sonhada aprovação de vocês, tá certo? Até a próxima, pessoal! Tchau! Hasta!